Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor agora do nosso irmão Antônio Jones. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vou chamar a esposa dele para estar orando por ele. Amém? Oh, glória. Deus amado, Pai querido, sim, meu Deus. É uma honra, Senhor, estar aqui na Tua casa, na Tua presença, Pai. Todos nós reunidos, Senhor, para essa noite tão especial, noite de Santa Ceia, Senhor. Senhor, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, cada um de nós aqui presentes, Senhor. E usa, Pai, o Teu servo, o Teu marido, Pai, para trazer a Tua palavra, para nos abençoar. Usa o canal de bênção, Senhor, que é a vida dele, a vida da pastora Andréia, do pastor Nilson, de todos aqui presentes, Senhor. Usa-nos, ó Deus, para a Tua obra, Senhor. É o que nós pedimos, ó Pai amado, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 147, versículo 11. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança no seu amor leal. A gente vai hoje falar de lealdade. Podem sentar. Quando eu era criança lá no Grajaú, eu estudava no Colégio Companhia de Maria. E mesmo estudando religião, vários princípios, já batendo alguns livros da Bíblia, na semana de Páscoa era batata. A gente corria, pegava algumas roupas velhas, pegava alguma coisa para encher essas roupas e a gente fazia alguns bonecos, tamanho real. A gente pegava esse boneco, fazia, às vezes a gente escolhia até a cara de alguém que a gente não gostava muito, um vizinho que não devolvia a bola, um político, e a gente saía para malhar Judas. Judas era aquele cara que era a representação do traidor, aquele que por 30 moedas vendeu Jesus Cristo. E hoje em dia esse cara estava sentado na mesa. E aí ele traiu o nosso Salvador. E quem trai o Salvador merece da gente o quê? Na nossa cabeça de criança, a vingança. Vamos destruir esse cara. E eu já questiono o seguinte: será que era a melhor prática a gente, aluno de uma instituição religiosa, incentivado pelos adultos, sair para malhar Judas? Seria Judas um traidor ou uma vítima? A gente vai falar disso hoje. E mais, o que a gente espera de alguém que caminha com um líder? O normal é que, se você caminhou com um líder, seja ele um pastor mais experiente, seja ele um gestor, seja ele um pai que disciplina, você quer o quê? Admirar, e você quer ter ele como espelho, ter ele como foco e seguir os caminhos dele. Então, a gente olha para os discípulos, para os apóstolos, e a gente vê o seguinte: nem todos eles seguiram o caminho desse exemplo de Jesus Cristo. 3 anos andando com um cara que fez o mar serenar, calma a tempestade, andando com um cara que alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos, andando com um cara que deu ensinamento, deu exemplo, curou, expulsou demônio. Esses caras, todos eles, os homens, as mulheres não, elas ficaram lá, mas todos os homens, eles deixaram Jesus na mão. Eles quebraram a lealdade. Mas assim, hoje o nosso foco é Judas. E a gente vai então falar dessa quebra de lealdade. E a gente vai tirar algumas lições de Judas. Senhor, a Tua palavra foi aberta, nós estamos na Tua casa e nós pedimos que Teu Espírito Santo continue aqui, iluminando, trazendo discernimento, trazendo o que Você deseja que toque os nossos corações. Nós queremos, Senhor, que Teu Espírito possa dar esse discernimento, e nós desejamos que a lealdade que o Senhor demanda, a lealdade que o Senhor pede, ela possa hoje ser renovada em cada um de nós.
Em nome de Jesus Cristo, obrigado, amém. Vamos contextualizar nossa reflexão. A gente vai fazer 3 apontamentos. A escolha de Judas como apóstolo, Judas, o traidor, e como Jesus tratou Judas. Lucas, capítulo 6, 11, 3 diz: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus, ele não escolheu do jeito que ele quis. Jesus subiu, orou, foi guiado pelo Espírito Santo e desceu e escolheu os seus apóstolos. E ele sabia que para a missão dele, que tinha um tempo certo para fundar como homem na terra, encarnado, ele sabia que ele precisava de pessoas que levassem o Evangelho, que levassem a palavra, que continuassem a missão. E só isso já é um ponto de reflexão para a gente, porque nós somos a grande comissão. Nós temos o sacerdócio universal, e aquela missão que ele passou para os apóstolos está em nosso coração de Cristo. Nós temos o mesmo dever que os apóstolos tiveram. Então o Senhor precisava e ele escolheu com a permissão, e Judas teve a legalidade dada por Cristo para poder caminhar. E esse cara, ele estava próximo do Senhor, ele mandava no dinheiro, ele era o tesoureiro, era o cara que recebia no ministério terrestre de Jesus Cristo o valor que era arrecadado em doações, em dinheiro, para poder manter a obra. E esse cara, ele era um cara influente. Quando a gente pega a passagem que está lá em João, que Jesus vai para Betânia para curar, na verdade, para ressuscitar Lázaro, Maria e Marta estão conversando e Maria resolve pegar um perfume caro e jogar aquele bálsamo nos pés do Senhor. Esse cara que era o tesoureiro, está lá em João 12, 4, 6, ele reflete a respeito dessa situação e fala o seguinte, e a palavra diz: mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção, porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro doado aos pobres. Seriam 300 denários. Ele não falou isso, isso é João que relata, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Guarda isso aí, ó. O cara que era o tesoureiro do ministério terrestre de Jesus, responsável por garantir o implemento da obra, esse cara tirava da bolsa o dinheiro que era doado. Esse foi um dos motivos que ele abriu legalidade para Satanás entrar na vida dele e destruir a vida desse rapaz. Daqui a pouco a gente vai ver como. Eu sei que muita gente vai dizer que ele tinha um propósito, e ele cumpriu o propósito dele. Mas eu vou te falar, toda essa história que a gente vai ver mostra para a gente a importância da gente se manter e fazer o que a gente falou hoje aqui, manter o coração reto, vigiar, pedir para Deus esquadrinhar, manter essa lealdade a Deus. Mas Judas, de alguma forma, ele foi seduzido por Mamon. Eclesiastes 5:10 fala para a gente, e tem outras passagens na Bíblia também, mas essa é bacana porque ela diz: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O próprio Jesus, falando de Mamon, ele diz, está lá em Mateus 6:24, ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Para Judas não bastava amar o dinheiro, ele queria se apropriar desse dinheiro. E ele pega, esquece tudo que ele viu. Gente, imagina você andando com uma pessoa, com um mestre que te passa ensinamento. Você pega e vê milagres acontecendo, vê ele transformando. A gente não tem esse privilégio do jeito que eles tiveram. A gente tem experiências. Cada um aqui tem uma experiência em que Deus tocou, em que o Espírito Santo falou, que teve cura, que teve revelação. Eu sei, mas diariamente os caras estavam ombro a ombro, lado a lado com alguém que curava, com alguém que tinha o poder, que alguém só de passar
já curava. Esse era Jesus Cristo. E Judas pega e ele escolhido não se ligou na missão, no propósito, no ministério dele. Ele que tinha tudo para estar dentre os 12. Vou falar aqui, ó, na galeria da fama, embora eu saiba que ele cresça e a gente diminua. Mas ele tinha tudo para ter um destaque com os outros que também não foram leais, hein? Porque no momento que apertou, os outros sumiram, não reconheceram que serviam com Jesus, que andavam com ele. Só depois, e a gente vai falar disso daqui a pouco, aqueles outros que negaram Jesus, como Pedro, como Tomé, que não acreditavam que ele tinha ressuscitado, só depois eles receberam em Pentecostes o batismo de fogo. E eles saíram fazendo mais coisas do que Jesus tinha feito. Ele falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Judas o traidor. Tem um filme, que é um filme do Mel Gibson. Eu vou resumir a história. Coração Valente. Coração Valente trata de uma pessoa, que é o papel do Mel Gibson, que é o William, e ele vê, na verdade, ele se casa, e o príncipe lá, o rei, desafora a mulher dele, e ele entra num processo de liberdade da Escócia. Ele tem um exército pequeno, ele se junta com alguns senhores com exércitos grandes. E numa das batalhas que vai ter, ele vira para o William, lá para o Robert Bruce, e fala, pô, você vem junto comigo. E ele era um líder, tal, e o Robert fala, não, o Bruce fala, ó, a gente está junto. Eu vou estar junto contigo. O meu exército vai estar contigo. E ele vai para a batalha. Quando chega na batalha, ele olha, o exército do cara não vem, e vem lá o príncipe, o rei, com um cavaleiro todo negro, um elmo negro, capa negra, um cavaleiro negro do lado dele andando. E ele parte para a batalha. E ele vai para a batalha, luta, e ele começa a perseguir o príncipe, o rei vai embora, e esse cavaleiro negro vem contra ele, para não deixar ele chegar no rei. E ele derruba o cara do cavalo, pega a espada, tira o elmo da cabeça do cara, e na hora que ele vai cortar a cabeça, era o Bruce. Eu guardo isso no meu coração, porque assim, se você quer saber como uma pessoa se sente diante de uma quebra de lealdade, esse filme conseguiu expressar de uma forma que ele está com a espada, ele pode tirar a cabeça do cara e matar o cara ali. Mas quando ele olha, ele não acredita. E ele está exausto da batalha. Ele enfia a espada no chão e simplesmente chora. Judas, como traidor, ele traiu pessoas próximas. Porque dificilmente você vai encontrar um traidor com quebra de lealdade quando ele não está do teu lado, quando ele não é teu companheiro. A gente tem exemplos aqui, aí, de quem está assistindo, de pessoas que tinham uma amizade muito grande, muito forte, mas infelizmente não aconteceu o que Provérbios 17 diz, que o amigo ria todo o tempo e na hora da aflição ele se torna irmão. Era o cara que está do teu lado que te traiu. No mundo corporativo, é o cara que almoça contigo, que fala contigo e te vende no jantar para pegar a tua vaga. Dentro da igreja, ministérios são objeto de disputa por liderança. É o ser humano. O ser humano que não está aqui nem nessa pregação, mas a gente já falou que está lá em 2 Timóteo, que é o ser humano do fim dos tempos. Ambicioso, egoísta, avarento, presunçoso. Judas também era um homem que podia ser comprado. E há quem diga que todo homem tem seu preço. E se você ainda não sabe o seu e não se vendeu, é porque não fizeram a oferta correta. Eu não acredito nisso. Eu acredito em quem tem o coração reto, quem tem o coração justo, quem é temente a Deus, não tem preço. Aleluia. E ele sabe por quanto ele foi comprado e quanto foi caro. Tem os seus pecados passados, presentes e futuros remidos. O nosso Deus é tão grande e tão bom que Ele já sabe como que eu vou pecar daqui a pouco e Ele me ama. Como que eu vou pecar amanhã e Ele me ama. Como que eu vou pecar daqui? Você está achando estranho de eu falar que eu vou continuar pecando? Vou, porque eu sou imperfeito. Mas a única coisa que eu tento, que já foi falado hoje aqui, é ir e não pecar mais. Os mesmos pecados a gente vai se lapidando, a gente vai... Esses a gente tenta não cometer mais. Mas Judas tinha preço. Mateus 26, 14, 16 diz:
Então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes e lhe perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? E eles lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Desse momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. E aqui a gente pode ter uma visão do arrependimento. Mais uma vez, Judas entra num caminho que poderia ter volta. O que eu vou te falar agora, eu não li em lugar nenhum. Mas assim, hoje eu tive um tempo, pastor me avisou de manhã, então para fazer algo melhor. Quando eu estava estudando a palavra e tal, poxa, Pedro negou Jesus 3 vezes. As mulheres ficaram juntas, mas os outros foram embora. Todos eles tiveram arrependimento, foram restaurados. Judas só não conseguiu porque ele tirou a própria vida. Eu sei que tem gente aqui que já passou por muito deserto, tem gente que está aí assistindo a gente que talvez esteja pensando assim, não dá mais jeito, acabou. O que eu fiz agora foi uma besteira muito grande. Gente, desculpa, mas assim, se teve jeito para os apóstolos, tem jeito para a gente. É o que Ele quer. Ele quer que a gente seja restaurado. Ele quer que a gente tenha essa oportunidade. Como Jesus tratou Judas? Pô, assim, eu te convido para um banquete na minha casa. Eu digo que vai ser nosso último encontro. Tu não entende muito bem. Fala, será que o Bez vai viajar, vai embora? E aí eu viro e falo assim, mas deixa eu servir vocês. Aí tu olha e fala, pô, o Bez é o anfitrião. Aí tu chega aqui em Búzios com o pé cheio de areia na minha casa. Eu vou lá pegar a mangueira lá do teu pé. Cuido de você. Jesus lavou os pés do cara que ele sabia que ia trair ele. Lavou o pé de todos, porque ele falava, é preciso que eu esteja contigo, que eu tenha contigo, para você ter comigo essa cumplicidade. Eu sou um líder que te sirvo. Isso depois vira best-seller de coaching. O líder que serve. Está na palavra, gente. A cartilha da nossa vida é essa aqui, ó. Se a gente jogar nela, é só certeza de vitória na vida eterna. Para você ver como Jesus tratou Judas, a declaração está em João 13:1. Um pouco antes da festa de Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus não fez acepção. Jesus não tratou Judas de uma forma pior. Eu só não entendo como é que o amor dele não constrangeu Judas, para Judas, na última hora, né, falar, pô, cara, não vou fazer. Ah, não, mas era o propósito do Pai para Judas fazer. O propósito de Judas era esse. Tá bom, como é que ele, tendo feito, se matou? O cara andou com um cara que fazia milagre. O cara andou com um verdadeiro Messias. Como é que ele não chegou para ele? Senhor, vacilei, mas tu ressuscitou, me perdoa. Talvez, se Judas não tivesse se matado, Jesus também faria para ele as 3 perguntas que ele fez para Pedro. Pedro, tu me amas? Então, Judas, tem certeza que tu me amas? E aí a gente pode um dia falar do amor filéu, do amor eros, do amor ágape, que no grego, quando a gente vê essa passagem, as 3 perguntas têm conotações diferentes. Mas então, Jesus amou. Judas, João 13:2, estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simeão, a trair Jesus. É quase impensável como é que ele fala isso. E Jesus sabia, porque Jesus continua na passagem de João 13:10. Vós está limpos, mas não todos. E aí a gente tem algumas conclusões que a gente pode tirar desse cara que ceou, desse cara que caminhou, desse cara que teve os pés lavados, desse cara que foi um ladrão que tirou dinheiro de uma obra, que a gente vai falar que era uma obra missionária de evangelização, do mestre dos mestres.
Pô, tem como tirar lição disso? Várias. Comprometimento. Judas fazia parte. A igreja primitiva surge em Atos 2. Mas se o próprio Jesus disse que onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, né, ali estarei eu, a gente pode dizer que a gente já tinha ali, no mínimo, um grupo de conexão. Desse pessoal, uma célula. Tinha alguma coisa acontecendo ali grandiosa. E a gente aprende o seguinte, dessa caminhada de Judas, o que ele fez, a primeira lição que eu tirei foi comprometimento. Judas tinha comprometimento. Daqui a pouco eu vou ler uma passagem que está em Lucas 9, 1, 2, que diz: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. O cara fez isso. Judas estava dentro dos 12 aqui. Ele saiu para curar, ele saiu para pregar. Ele experimentou a porção do poder do nosso Deus. Então esse cara tinha comprometimento. E eu me risco a dizer que faltou para Judas uma coisa que às vezes falta na igreja, falta entre nós cristãos: liberdade na discussão, lealdade na decisão. Judas em nenhum momento chegou para Jesus Cristo e falou o seguinte: eu pensei que você vinha como judeu, um cara endinheirado, com poder como rei. Pô, a gente tem uma vida aqui quase de mendigo, saindo para evangelizar e tal, não tem que ficar pegando dinheiro. Pô, irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu quero dinheiro. Se tu está num lugar em que teu objetivo não é o objetivo e o propósito do ministério, que é levar a palavra, resgatar almas para o reino e ter uma vida frugal, no sentido de viver com o suficiente, no sentido de saber que os passarinhos são alimentados pela provisão de Jeová Jireh, um maná diário, né, para você guardar. Judas podia ter tido esse diálogo com Jesus e vai seguir tua vida. Mas não. Ele teve um comprometimento, mas em determinado momento a fé dele se desviou. Segunda reflexão. Nem sempre a melhor das oportunidades é capaz de mudar o coração. Isso é triste. Jeremias 17:9 diz: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Por 3 anos, ombro a ombro, Judas o cara ouviu o sermão do monte. A porta é estreita, caminho largo, caminho estreito. O cara viu a tempestade, alguém dormindo ali tranquilo. Falei: mestre, tu não se preocupa. O cara ouviu, viu. O cara fez. Ele vivia num ambiente bom. Ele testemunhou um milagre. 5.000 pessoas alimentadas. Ele viu os ensinamentos. Ele ouviu, ele resistiu. Mas infelizmente a história de Judas, ela mostra pra gente que mesmo num ambiente bom, mesmo cercado de pessoas boas, mesmo recebendo a provisão de Jeová Jireh, mesmo sendo sarado por Jeová Rafá, mesmo recebendo ali Emanuel na tua frente como teu libertador, você às vezes perde a tua fé, você às vezes se desvia. E a gente que está aqui, a gente começa a se questionar. A gente que é pai, a gente que é pastor, a gente que é mãe, a gente que é namorada, a gente que é namorado, a gente que é irmão, a gente começa a se questionar: onde foi que eu errei? Por que o cara sumiu? O que mais eu poderia ter feito? Poxa, nós falhamos no nosso ensino, nós falhamos no nosso exemplo, nós deveríamos ter mergulhado nosso filho ou filha num ambiente diferente. Mas Judas mostra para a gente o seguinte: é o coração. A gente tem uma limitação, a gente vai para um ponto, e a gente, mesmo fazendo o nosso melhor, mesmo a pessoa estando mergulhada no melhor, às vezes ela não percebe, e às vezes ela se afasta.
às vezes ela dá legalidade para Satanás operar. Quando ele ocultou o pecado de furtar as doações, ali ele abriu uma brecha. E vou te falar, quem estava ao derredor pulou os anjos que estavam ao redor e falou: irmão, eu estou entrando porque ele deixou entrar. E lá na batalha espiritual ficou ruim. Mesmo assim, se ele tivesse acordado, pedido perdão, ele seria restaurado. E depois a gente tem as escolhas frente às investidas do diabo. A gente tem, eu peguei aqui para resumir as escolhas frente às investidas do diabo. Tem um neocalvinista, teólogo, Klaus Schneider, que ele fez uma observação muito bacana. Ele diz o seguinte: é a majestade única de Jesus que permite que ele conquiste o homem sem que o homem se aproxime dele primeiro. Mas a fragilidade de Satanás é provada por isso. Ele não pode se aproximar de uma alma a não ser que essa alma se volte para ele primeiro. Vou ler de novo. É a majestade única de Jesus que permite ele conquistar o homem sem que o homem se aproxime dele primeiro. Mas é a fragilidade de Satanás. Mas a fragilidade de Satanás é provada por isso. Ele não pode se aproximar de uma alma a não ser que essa alma se volte para ele primeiro. E aí, o pensamento errado que a gente tem é que quem está lá ao redor tem poder sobre nós. Nós somos santos, separados. Nós temos um propósito. E esse propósito ele se revela em várias passagens da Bíblia. Nós temos que frutificar a 30, a 60 e a 100. Aleluia. É isso que diz a palavra. Glória. Então, na verdade, a gente não deve abrir essa legalidade para o diabo. Até porque ele não tem todo esse poder. É a gente que dá. E às vezes, nem é o diabo. É a gente que se sente fraco, esgotado e não quer dar o nosso peso, o nosso fardo, para ele que já falou que carregaria, carregar. Cristo, amor verdadeiro, e aí eu usei uma palavra aqui forte, ou ojeriza severa. Ojeriza é quase um nojo. Judas se afundou na escuridão que ele escolheu. Ele deu essa legalidade. E aqui fica uma lição. Quando a gente se aproxima de Deus e a gente escolhe caminhar com Cristo, tendo Ele como meta, como alvo, três coisas acontecem, na verdade. A primeira, a gente tem aqueles que são indiferentes. Sementes à beira do caminho. Nunca vai frutificar. Porque aquele ali, para uns, não foi escolhido, não está predestinado. Eu prefiro entender que não é o momento, porque a gente não sabe quem é escolhido ou predestinado, então eu prefiro entender que aquele solo ali um dia vai ser arado, porque o semeador, quando sai a semear, ele prepara a terra, ele não joga semente também assim. Então eu imagino, na parábola do semeador, que ele saiu a semear, mas a bolsinha dele estava cheia. Conforme ele ia andando para o campo, caiu alguma coisa ali no asfalto, ali não vai semear. Esse cara é o cara que não conhece Cristo, está alheio ainda. Outra caiu em solo rochoso, outra em espinheiro e outra foi na areia boa que ele afofou. Judas era um coração que recebeu e frutificou. Que loucura, porque ele fez cura, ele saiu, ele levou a palavra, ele pregou, ele administrou, ele estava dentro da casa do Senhor, mas ele se afundou na escuridão. E assim, tirando essas pessoas que estão à beira do caminho, aqueles que se envolvem com Cristo, nós, a família do Senhor, nossa vida vai ser pautada por dois caminhos. Ou a gente vai se tornar aquele cristão que o pessoal fala que é chato, que fala toda hora, que é demoesta, que quer, que está na contramão do mundo, cada vez mais. Ou a gente vai se tornar aquele cara que pega o evangeliza pela igreja. Por quê? Porque esse cara não olha para Cristo, ele olha para as instituições. E quando ele olha para as instituições, ele começa a criticar
o trabalho do ministério, das instituições. Ele começa a se falar, eu não gosto disso por causa disso, eu não gosto disso por causa disso. Ele começa a falar mal e a fé dele toma um outro rumo. Ele vai embora, ele desiste. Geralmente, quem desiste, não desiste de Cristo. E na hora do sufoco, do aperto, ajoelha e volta para o primeiro amor. Jeremias, essa é a casa do olheiro. Jeremias 18, vai lá e vê como é que eu mando no barro e o que eu faço com ele e como eu transformo. Na dor você é transformado. Então eu acredito que esse cara sai, mas a gente, Judas optou por sair. E aí a gente começou com um Judas, aquele que tem o adjetivo de um traidor. Mas a gente vai terminar com outro Judas, o meio-irmão de Cristo, é irmão de Tiago, meio-irmão de Cristo. Ele fala lá em Judas, o último livro antes do Apocalipse, Judas, acho que é 1, 20 a 25. Olha que lindo. Vocês, contudo, queridos irmãos, construam a vossa vida espiritual sobre o alicerce da vossa fé santa, orando conforme o Espírito Santo for vos dirigir. Conservem-se no amor de Deus, esperando a chegada do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo vier e manifestar a sua misericórdia, dando-vos a vida eterna. Procurem mostrar compreensão para com aqueles cuja fé está vacilante. Ajudem-nos, arranquem-nos do fogo, para com outros mostrem compaixão, mas também cuidado, para não serem contaminados pelos seus pecados. Toda a glória seja dada a Deus, aquele que é capaz de vos guardar, de tropeçar e de vos trazer a sua gloriosa presença, inocentes do pecado e cheios de alegria. Toda a glória seja dada àquele que é o único Deus, nosso Salvador, através de Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual pertence à glória, à majestade, o poder e a autoridade, desde sempre, agora e por toda a eternidade. Essa aqui é uma versão que está no livro. E aí eu queria te dizer, de tudo isso que a gente falou, para mim fica muito forte o seguinte: eu sei que tem gente aqui que precisa renovar esse laço de lealdade e de vínculo com Jesus Cristo. Eu sei que essa mensagem vai chegar na live que fica gravada para pessoas que de repente vão estar de madrugada procurando alguma coisa no Facebook, às vezes um vídeo de pornografia, às vezes alguma coisa, e essa mensagem vai tocar o coração dele, que ela vem da seguinte forma: não existe nada que você tenha feito que Jesus não saiba. Não existe nada que você esteja pensando em fazer que Jesus não saiba. Aleluia! Ele sabe de tudo. Desde antes da criação do mundo, ele já sabia de tudo como ia ser. Uma folha não cai sem que seja a vontade dele. Então hoje é o dia. Hoje é o dia para você que nunca ouviu falar desse cara, com todo amor eu chamo desse cara, que é o Deus soberano, o príncipe da paz, o Senhor dos exércitos, glória o a Deus da Deus, guerra. aleluia! Se você nunca ouviu falar desse cara, esse é o dia que você, daí de onde você está, tem que levantar a mão e falar: eu quero isso para mim. Não sou eu que estou te dizendo não, cara. É você que tem que experimentar. Faz isso e vê o que vai acontecer. Se você está atravessando um deserto, se você não sabe o que vai acontecer amanhã na tua vida, Jesus resolve hoje. É hoje, não é amanhã. Dorme hoje com a seguinte mensagem: que eu tenho o direito de chorar essa noite, porque a alegria, ela vem pela manhã. Glória a Deus, aleluia! Se você que está aqui está desanimado, como missionário, como pastor, se você não vê teus sonhos chegando, a gente sabe que você sabe que é no tempo de Deus, na forma que Ele quer e como Ele quer, mas eu sei que às vezes chateia. Eu sei que às vezes a gente quer apressar, porque às vezes a gente quer fazer o melhor da gente. Mas o melhor da gente vai ser feito no momento de Deus. E quando tu ouvir teu nome, Beze, me chamou, Nilson, Beze, me chamou,
Filho, quando eu vi pela terceira vez, eis-me aqui, Senhor, usa o teu servo. Aleluia. Se coloca disponível. Porque você é especial. Eu sou especial. Todos nós somos especiais. Aleluia. E Deus tem um propósito para a tua vida. A tua vida, ela só está começando. E o final é vitória certa. Obrigado, igreja. Deus abençoe você.